Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios, dessa vez para falar sobre a polêmica envolvendo inteligência artificial, cripto e principalmente a WorldCoin, um projeto de cripto que está para ser lançado e que tem como um dos seus cofundadores o Sam Altman, que também é cofundador do ChatGPT, essa inteligência artificial que tem se popularizado muito nesses últimos meses. E para poder introduzir um pouco dessa polêmica, primeiro é importante a gente ter uma noção do panorama em que se encontra hoje a inteligência artificial. E para isso eu separei alguns dados aqui. O primeiro deles, e uma realidade que cada vez mais está batendo a nossa porta, é sobre a velocidade com a qual a inteligência artificial está evoluindo e que fica cada vez mais rápida. Percebam, esse aqui é um gráfico produzido pelo World in Data e o que eles mostram é que as inteligências artificiais criadas mais recentemente, novas habilidades que estão sendo incluídas nesse arcabouço de potenciais da inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de entendimento de linguagem humana, reconhecimento de imagem e criação de linguagens e de imagens, estão ficando cada vez mais rapidamente próximas daquele nível que é considerado igual ao de um humano, Então, se a gente for observar aqui no gráfico, a gente tem diversas linhas coloridas que mostram atividades desempenhadas pela inteligência artificial e a gente consegue perceber que eles começam no menos zero, que seria aquele estágio inicial, e chegam até o nível zero, que seria o nível de uma performance humana com uma velocidade cada vez mais espantosa. O que lembra muito a lei de Moore, A lei de Moore, para quem não sabe, é uma lei que foi desenvolvida pelo Moore, que foi um dos cofundadores da Intel, e que ele diz justamente que a velocidade de desenvolvimento de circuitos de computadores, de processadores cada vez mais rápido, acontece de maneira exponencial. E parece que a gente estava chegando nos limites físicos dessa lei de Moore, só que agora a gente consegue expandir essa capacidade exponencial de desenvolvimento da computação por meio do software e principalmente softwares de inteligência artificial. E uma outra estatística bem interessante para a gente olhar agora é sobre como que as tecnologias elas vêm sendo adotadas de maneira cada vez mais rápida, Esse daqui já é um estudo produzido pela Harvard Business Review e o que eles mostram agora nessas diferentes linhas que vão ficando cada vez mais verticais é que as tecnologias desenvolvidas mais recentemente conseguiram o nível de adoção mainstream entre os lares americanos de uma maneira cada vez mais rápida, Comparem, por exemplo, a quantidade de anos que foram necessários ali no gráfico para a eletricidade ou para o telefone, que estão ali entre as primeiras linhas, atingirem o patamar de 100% das casas americanas quando essa linha chega ali num platô. Em comparação, quando a gente olha para o telefone, para a internet ou para os computadores pessoais, essa adoção já foi cada vez mais rápida. Então a gente se defronta com um cenário em que a inteligência artificial desenvolve-se cada vez mais rápido e com um cenário em que as tecnologias são cada vez adotadas de forma mais rápida. E com isso começam as polêmicas, começam aqueles perigos da inteligência artificial. Um caso que ficou bastante simbólico foi o caso envolvendo essa imagem gerada por inteligência artificial do Papa Francisco, vestindo um casaco ali num estilo um pouco mais moderno, e que foi divulgada por vários veículos da mídia tradicional como se fosse uma imagem real. E aí isso levantou toda essa polêmica, Fica cada vez mais difícil a gente distinguir entre aquilo que é real e aquilo que é gerado pelas inteligências artificiais. Isso pode tanto gerar problemas no futuro que alguns grupos de bilionários, o que inclui o senhor Elon Musk, chegaram a propor que as pesquisas de inteligência artificial fossem pausadas durante um determinado período de tempo, porque de fato, a gente não tem noção de até onde podem chegar esses avanços e principalmente a gente não tem noção se a sociedade, da maneira como está estruturada hoje, está preparada para os efeitos adversos que podem ser provenientes desse desenvolvimento da inteligência artificial, que obviamente deve trazer muita prosperidade, muito ganho de produtividade, mas que pode trazer os seus efeitos adversos também.
E é justamente pensando nesses efeitos adversos, principalmente na dificuldade de se diferenciar entre aquilo que é ou não é confiável e na questão de um certo desemprego estrutural que poderia, teoricamente, surgir com pessoas perdendo seus empregos para a inteligência artificial, que foi planejada a WorldCoin, que é esse projeto que vem ganhando cada vez mais atenção na mídia, deve ser lançado como criptomoeda ainda esse ano e que tem como um dos seus cofundadores o Sam Altman, que também é cofundador do ChatGPT. E no que consiste a WorldCoin, que é criada para ser um tipo de criptomoeda para poder salvar a humanidade em uma época de inteligência artificial, pelo menos na narrativa que eles contam? Consiste em 3 projetos. A WorldCoin, a criptomoeda, o WorldID, uma forma de verificação de identidade descentralizada, e o WorldApp, que deve ser um aplicativo mobile de pagamentos. Então vamos passar aqui por cada um deles e aí aos poucos a gente vai entrando aqui nessas polêmicas envolvendo a WorldCoin. Então, o primeiro deles seria o WorldID, um protocolo de privacidade para poder identificar a identidade das pessoas de uma maneira única ao redor do mundo. E qual que é a ideia aqui? É principalmente se utilizar das provas de conhecimento zero, que já são uma tecnologia conhecida no mercado cripto e que, inclusive, eu recomendo vocês colocarem aí na barra de pesquisar do YouTube, Mercúrios Cripto, provas de conhecimento zero, e a gente tem um vídeo bem bacana só explicando isso. E a ideia aqui seria criar uma identidade única de cadastro para cada pessoa na Terra e, segundo os próprios criadores da WorldCoin, os próprios desenvolvedores, essa seria uma espécie de Proof of Personhood, ou seja, prova de identidade ligada a cada pessoa. E para poder atingir esses patamares, aí começa a polêmica. Segundo os próprios criadores da WorldCoin, a gente poderia fazer uma coisa chamada de Web of Trust, ou seja, criar uma rede descentralizada em que cada pessoa possui a sua própria reputação e aponta para a confiança dos seus pares, né, das pessoas que estão ao seu lado, e dessa maneira a gente teria cada uma dessas pessoas, desses pontos nessa rede de confiança sendo autenticados pelos seus pares de forma descentralizada. Porém, o que os criadores dizem é que para a gente conseguir chegar nesse patamar de 8 bilhões de pessoas cadastradas na Web of Trust, primeiro a gente precisaria cadastrar um número mínimo de pessoas com identidades confiáveis, né? Eles até falam pelo menos 1 bilhão de pessoas cadastradas de maneira confiável antes da gente conseguir expandir por meio dessa rede de confiança. E para isso, eles chegaram aos patamares de proporem a utilização de métodos envolvendo a biometria, né? Igual eles mesmos colocam aqui, eles passaram por diferentes propostas, né? Como, por exemplo, tentar cadastrar as pessoas por meio de telefones, porém as pessoas poderiam comprar mais de um telefone, tentar utilizar identificações de identidade relacionadas a governos, porém a moeda ela perderia um pouco dessa tentativa de neutralidade política diante dos estados e tentaram também usar a identificação facial, como aquela que é utilizada nos iPhones, por exemplo, né? Só que a própria Apple só garante que o Face ID, essa identidade facial, funciona para uma a cada 1 milhão de pessoas, né? Se você passa de 1 milhão de pessoas, você já não tem tanta confiança assim que esse Face ID vai ser sempre preciso. E aí eles chegam nos patamares da biometria, que utiliza esse equipamento aqui, que é o orbe da WorldCoin. A ideia é que esse orbe aqui escanearia a íris de cada pessoa e depois de escanear a íris de cada pessoa, relaciona com o endereço público na blockchain e utilizando uma prova de conhecimento zero, ele criaria esse então chamado WorldID, né? De uma maneira que a sua privacidade ficasse resguardada e você pudesse utilizar essa identidade de forma descentralizada. E existem inclusive projetos de cripto que já estão utilizando essas identidades para poder praticar airdrops, por exemplo, que são distribuições de cripto gratuitas, sem que você tenha que fazer uma distribuição que poderia cair em uma mesma pessoa mais de uma vez. E a gente já tem aqui quase 2 milhões de pessoas no mundo que se cadastraram utilizando essas orbes que escaneiam as íris das pessoas para poder criar esse WorldID, essa identidade digital e única para cada ser humano.
E aí a gente chega na WorldCoin, né? Depois do World ID, que seria a criptomoeda relacionada a esse projeto, né? Uma coisa que até os próprios fundadores da WorldCoin dizem aqui, né? E vocês podem reparar aqui nessa palestra que eles fizeram que eu estou mostrando, é que eles questionam: e se quando o Bitcoin fosse criado, nós distribuíssemos um Bitcoin para cada pessoa para poder criar uma moeda que fosse mais neutra em termos históricos do que o próprio Bitcoin, que já tem uma certa quantidade acumulada pelas primeiras pessoas que chegaram no ecossistema. E é aí que eles querem usar o World ID para poder fazer a distribuição dessas WorldCoins em uma quantidade específica para cada pessoa no mundo, né? Eles até mesmo dizem que 20% das WorldCoins seriam distribuídas, né, em quantidades ali para cada pessoa na Terra. E é aqui que chega, né, aquela questão deles propondo uma solução no sentido de renda básica universal. A renda básica universal, que para quem não conhece, é uma ideia que está relacionada a alguns pensadores econômicos liberais, como o próprio Milton Friedman, mas que também se parece um pouco com medidas de assistência social, como é o caso do Bolsa Família aqui no Brasil, mas que seria a ideia de você propor uma certa quantidade de renda para cada pessoa no mundo dentro de algumas determinadas condições, para tentar prevenir algumas situações, como até mesmo possível desemprego estrutural ali em um cenário em que inteligências artificiais tomassem grande parte dos empregos. E a ideia seria que o World ID, em conjunto com a WorldCoin, pudesse criar uma infraestrutura única para diversos governos e entidades não governamentais ao redor do mundo poderem criar algum tipo de programa de renda básica universal. Também é uma das coisas que foi proposta. E aí, por fim, né, além do World ID e da WorldCoin, a gente chega no World App, que, como eu disse para vocês, é um aplicativo de pagamentos e que já tem a sua primeira versão lançada aí, por exemplo, na Apple Store, e que eu vou mostrar aqui para vocês agora, né, exatamente como ele funciona e que, inclusive, permite uma certa distribuição de criptos de forma gratuita, mas de um jeito que vai decepcionar algumas pessoas. Eu vou mostrar o porquê. Esse daqui, né, vocês devem estar vendo, é o aplicativo, né, o World App, e entrando aqui, né, você vai se deparar com essa tela aqui, e clicando você também vê a carteira digital, onde teoricamente você usaria as suas WorldCoins. Porém, para poder receber elas, você precisa fazer o scan, né, verificar-se aqui utilizando uma orb, porém, clicando aqui, você vai ver que você precisa visitar uma orb para poder criar o seu World ID, e quando você clica em encontrar uma orb mais próxima, né, infelizmente, para algumas pessoas que poderiam querer usar e receber suas WorldCoins de maneira gratuita, ainda não existem essas orbs disponíveis aqui no Brasil, pelo menos é o aviso oficial que eles mostram aqui no aplicativo, né? Mas entendendo, então, essa problemática da identidade digital, né, da inteligência artificial, e a questão do World ID, do WorldCoin e do World App que estão sendo criados nesse projeto, começam as polêmicas, né? Eu quero inclusive mostrar aqui uma dessas polêmicas para vocês. Eu vou passar aqui o vídeo e depois eu falo um pouco do que foi dito, mas questionou-se, né, um dos desenvolvedores, um dos engenheiros do projeto, sobre o que aconteceria se você entrasse em um ambiente social em que pessoas pudessem ter suas íris escaneadas contra a vontade delas para tentar receber algum tipo de recompensa em países em desenvolvimento, em situações de guerra e semelhantes. E aí eu vou mostrar aqui um pouco da resposta e até que deixou um pouco ele sem graça, né, durante essa palestra. Going back to the question about stealing people's eyeballs, what's stopping someone like, let's say, an African warlord taking an orb and scanning an entire village's eyeballs and then taking their accounts? I mean, ultimately, on the social level, this problem applies to any kind of system. Like, if you have a super oppressive regime, people can make you do anything. What we do about it is we're just simply not going to those places. Bom, então ele foi questionado aqui sobre o que aconteceria em uma situação de warlords, né, em algum lugar da África, em uma situação de guerra civil, por exemplo, e em que as pessoas pudessem ter as suas íris escaneadas contra a vontade delas. E o que ele responde é, bem,
o que nós podemos fazer é que simplesmente nós não iríamos para lá, né? O nosso projeto ficaria focado mais na América do Norte, na Europa, em lugares mais desenvolvidos, e nós simplesmente não iríamos para lá, que é uma resposta que deixa algumas pessoas pouco satisfeitas, né? Apesar disso, né, é um fato, e aí, independente de se isso for acontecer através do WorldCoin ou através de outro projeto, talvez um pouco menos ambicioso, que a gente vê uma avenida de crescimento possível para essa conjunção entre inteligência artificial e cripto, e quem também reforçou isso foi o próprio CEO da Bitwise aqui nesse tweet. Então, o que ele falou é que ele passou um bom tempo conversando com engenheiros e com CEOs nesses últimos dias e pensou um pouco sobre essa junção de inteligência artificial e cripto, principalmente com um possível crescimento em duas áreas. Primeiro, como eu disse, para poder fornecer autenticidade, com endereços únicos registrados em blockchain, conseguir fornecer uma melhor veracidade dos fatos em um mundo como esse tomado pela inteligência artificial, em que a gente tem cada vez mais dúvidas sobre o que é real e o que é criado por meios computacionais. E uma segunda avenida de crescimento seria a própria questão da facilidade para o usuário interagir com o mundo cripto. A gente sabe que hoje não é fácil interagir com várias aplicações do mercado de cripto, e dessa maneira a gente poderia ter a inteligência artificial facilitando um pouco essa experiência do usuário. E por mais que tenham aparecido muitas críticas ao redor do projeto da WorldCoin, né, principalmente nessa resposta ali que o engenheiro da WorldCoin deu com relação a esse projeto, é válido também ressaltar que nunca vai ser criado um sistema tecnicamente infalível e que não dependa de conjunturas sociais. E isso também se aplica para o mercado cripto, né? Eu gostaria inclusive aqui de trazer duas citações que a gente colocou em um dos estudos que está disponível lá na Mercúrios Pro. A primeira dessas citações é do Vitalik, e o que ele diz aqui é: observe uma consequência particular dessa visão. Enfaticamente, não é o caso de que o objetivo do seu node validador é apenas te proteger e, no caso de um hard fork contencioso, as pessoas com nodes validadores estão seguras e as pessoas sem nodes validadores são vulneráveis. Em vez disso, a perspectiva aqui é muito mais de imunidade de rebanho. Quanto mais pessoas estão validando, mais seguros todos estão, e mesmo que apenas uma parte das pessoas esteja validando, todos se mantêm em um alto nível de proteção como resultado. Basicamente, o que ele está falando aqui é um contraponto para aquelas pessoas que acham que se você está rodando um computador para validar as transações da blockchain, você estaria automaticamente seguro. O que ele mostra é que a blockchain depende sim de uma conjuntura social e de uma certa imunidade de rebanho que é fornecida por esses nodes. E uma segunda citação agora da Jump Crypto, falando de um momento em que a rede do Bitcoin teve que sofrer uma reversão por meio de um acordo entre os validadores por conta de um bug que a rede sofreu. Eles dizem: os blocos que teriam sido considerados finalizados sobre uma regra como mais de 6 blocos confirmados em seguida foram revertidos, mas isso não foi porque a segurança do Bitcoin foi comprometida. Em vez disso, a comunidade, observando a corrente e examinando manualmente as atualizações de estado sendo produzidas, decidiu que essas atualizações não correspondiam a como eles queriam que o protocolo se comportasse e concordaram em uma nova corrente de blocos executando uma versão revisada do protocolo, né? Ou seja, em um momento aqui em que a blockchain do Bitcoin de fato sofreu uma reversão. Então a ideia aqui, né, por mais que a WorldCoin talvez não seja o projeto ganhador dessa corrida por melhorar e aprimorar as identidades virtuais criadas em blockchain, é entender que de fato nunca vai ser criado um sistema em blockchain que ele seja 100% técnico, porque blockchains são máquinas técnicas, mas também são máquinas sociais. A ideia aqui é criar um projeto que consiga utilizar inteligência artificial e tecnologias de cripto para melhorar a autenticidade em comparação com o que nós temos hoje e com um alto nível de dependência de instituições humanas que podem ser alvos de corrupção ou então de próprios erros humanos, e dessa maneira conseguir avançar um pouco mais nesses campos tecnológicos. O que a gente acha sobre esse projeto até então é que a WorldCoin parece ser um pouco embrionária, para dizer o mínimo, então vale a pena continuar acompanhando, mas vai ser necessário muito caminho pela frente para poder se tornar uma tese de investimento de fato validada. Porém, o World ID, esse sim, pode ser um projeto a ganhar tração, porque no mercado de cripto, hoje, a demanda por formas de identidade digital está muito alta. Mas é claro,
Deixem aqui abaixo a opinião de vocês com relação a isso, principalmente sobre essa questão do escaneamento de íris, que tem sido muito polêmica. E por fim, para falar de outras inovações do mercado de cripto, além da questão da inteligência artificial, eu vou recomendar para vocês o nosso relatório com 5 previsões cripto para 2023, que vai estar disponível aí na descrição de forma 100% gratuita, para vocês ficarem por dentro de outras tendências do mercado. Recomendo fortemente que vocês baixem, né? São 37 páginas com a explicação de várias das nossas teses, né? Não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse projeto. Nos vemos em próximos vídeos aqui no canal e até mais.